Boa noite, caríssimos irmãs e irmãs, irmãos e irmãs. Hoje, dia 18 de março do ano de 2024, são 18 horas e 2 minutos, estamos na casa de Marília Madalena para mais uma noite de amparo, de esclarecimento, de fortalecimento para a nossa caminhada. Aos irmãos que estão conosco de casa, acompanhando nossa transmissão, boa noite. Aos irmãos aqui presentes na nossa casa, boa noite. E que possamos juntos, irmanados, nessa energia, amparado por nossa irmã Maria Madalena e nosso irmão Antônio de Pádua, participar desse nosso encontro de esclarecimento e de fortalecimento. Graças a Deus. Minha irmã Giovana já está pronta aqui para trabalhar. Nessa noite que nós temos a prece para nossos irmãos desencarnados e a seguir teremos a continuidade do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos numa parte do livro muito interessante, muito gostosa de estudar, né? Nós, na semana passada, falamos sobre a questão do perispírito e hoje nós vamos entrar nas classes dos espíritos. É muito interessante a gente entender, porque a gente fala de espírito, mas somos todos iguais? Não, né? Temos a diferença em nosso nível de evolução e de conhecimento, né? Evolução, aí junto a gente vê, a evolução a gente fala moral e intelectual. Moral pelo comportamento desses espíritos e intelectual pelos conhecimentos que eles já têm. Então, vamos nos preparando. E aí, vamos trabalhar, né, dona Giovana? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Que ótimo. Agradecendo ao nosso Pai a oportunidade, pedindo a proteção dos nossos anjos de guarda, nossos mentores espirituais, os mentores da casa, desde Maria Madalena até o último dos servidores, aqueles que fazem asepsia ambiental e aqueles que guardam as entradas e as saídas da casa. Estamos sob a proteção de Jesus. E queremos pedir aos nossos protetores que afastem de nós, do nosso coração, qualquer sentimento de mágoa, de ressentimento, para que nós não contaminemos essas energias que vão irradiar do plano superior, passar pelo nosso coronário, percorrer todos os nossos centros energéticos do corpo físico e, após a manipulação dessas energias com as nossas energias, anteriormente já preparada pelos trabalhadores espirituais, para que nós possamos irradiar para os necessitados, para os doentes do corpo e do espírito, para os tristes, os solitários, aqueles que Jesus fala que são os seus filhos prediletos. Mas hoje é o nosso dia da nossa prece aos desencarnados. Vamos começar pela canção do Homem Amor, Francisco de Assis. Depois a prece de Cáritas, que é a prece geral. E a nossa prece também, que fazemos pelos desencarnados, é uma prece também geral, que fala dos desencarnados e encarnados. É uma união de mentes e corações. Oxalá possamos fazer aqui hoje o melhor de nós.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao homem, dai ao viajor a estrela guia, ao viajor a estrela guia, ao doente o repouso, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós te esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Agora, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, no capítulo 28, a prece 66. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencer. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos que não puderam resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem, que a tua luz lhes brilhe diante dos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés humildes e arrependidos. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos
que não tiveram forças suficientes para suportar suas provas terrenas. Nossos irmãos suicidas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e somente aos teus pés temos que o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza, e a coragem nos falta muitas vezes no decorrer da jornada. Compadece desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a sua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai, Senhor, aos culpados que desesperaram e sustentados por essa esperança. Eles aurirão forças mesmo na grandeza de suas faltas e de seu sofrimento, a fim de resgatarem o presente, o passado, e se prepararem para as grandes conquistas do futuro. Que os nossos irmãos que estão na erraticidade, em aprendizado para as novas jornadas evolutivas, possa receber de nós votos de muito desempenho, muita disciplina e bastante estímulo no estudo e na prática, para que possam, quando retornar, cumprir tudo aquilo que se comprometerá quando voltarem. E provavelmente nos encontraremos com aqueles que estão ligados a nós por compromissos de aprendizado ou de expiação. Todos nós temos encontros marcados, né? Graças a Deus. Vamos ver de novo as pessoas que amamos. Agora vamos passar a nossa reflexão. Trago de novo a minha querida Joana Ângeles, do nosso também estimado Divaldo Franco, dois grandes espíritos. E eu comentei qualquer coisa na prece passada sobre esse tema, do arar orando. Narra Leon Tolstói, grande escritor russo, que um sacerdote convidou um lavrador a orar. E este, que se encontrava na gleba laborando, respondeu não poder acompanhá-lo à oração, porque arava. Após meditar, obtemperou o ministro da fé religiosa. Fazes bem, pois que arar é também orar. A história criada pelo eminente filósofo e moralista cristão tem plena aplicação na atualidade. Ante um mundo aturdido tal qual o mundo dos nossos dias, a cada instante, espíritos desarvorados brandam. Mais ação, menos oração. Deixemos a prece e usemos o trabalho. A miséria necessita de pão e socorro, não de palavras e orações. Hoje, socorro, não de palavras e orações. Hoje, no entanto, como em todos os tempos, o utilitarismo esquece a previdência e o instantâneo é responsável pelas consequências funestas e graves que adviram imediatas. Imediatas é após, imediatas é logo em seguida, imediatas é após. Sem dúvida, a ação edificante é geratriz da mecânica do progresso e da felicidade do povo.
Todavia, convém não olvidarmos que a oração é o lubrificante da máquina e a garantia de conseguir aquilo que se programa realizar. Então, é o lubrificante da máquina da vida. Nem oração sem ação, nem atividade sem prece. A medida ideal, evidentemente, será orar antes de atuar, para que a ação imprevidente não conduza o desacisado à oração do desespero. Fala-se muito em miséria social, em abandono social, em desespero social. Fala-se apenas que, quando se age, ao invés de operar no sentido da produção do bem e da paz, muitos se precipitam no desequilíbrio, gerando ódio, amargura e amargura. Dos escombros, porém, o sorgimento de qualquer ideal é muito mais difícil, senão doloroso e demorado. Com ponderação afirmamos que nada pior do que o idealismo desenfreado. É da onde vem aquele negócio que está agora muito. É o fenômeno da obsessão. Ansiedade. Quando eu exagero das coisas, as pessoas sabem, depois eu vou lembrar a palavra. Nesse sentido... Exacerbação? Não? Exacerbado? É o desacerbado, mas não é desacerbado, é outra palavra. Nesse sentido, faz-se recomendável a reflexão e, em particular, a oração que enseja intercâmbio com as fontes luminosas da vida, produzindo equilíbrio e inspiração para o desenvolvimento da ação. É bom nós lembrarmos que sempre que nós programamos a nossa ação em função de, seja de trabalho, seja de ajuda, seja de alguma coisa, que nós nos lembremos da nossa insuficiência e incapacidade ainda. Então, nós precisamos ser amparados. Por isso, pode-se fazer antes uma precezinha breve. Pode ser até no caminho, pode ser até no ônibus, em qualquer lugar. Não precisa ser aquelas preces mais elaboradas que a gente costuma fazer. Às vezes, 2 palavras, 3 palavras já nos coloca na sintonia com poderes maiores que nós, dos quais nós não podemos dispensar. Sozinho não somos ninguém. Sou Bezerra de Menezes, sozinhos somos vara que quebra. Se nós formos unidos, fraternos, nós somos um feixe de vara. E digam os japoneses o que pode um feixe de bambu. Ele pode sustentar até um prédio. Há obras feitas sobre feixes de bambu. Arar, pois, é orar também. O solo sulcado, a terra preparada, o grão na cova e a vigilância do lavrador, que não é dispensada. Por melhor condições em que se encontram, dependem dos recursos divinos a se manifestarem no sol, na chuva, nos granizos e no vento. Falando em vento, no litoral do Ceará, uma duna que levou 300 anos para se formar, na beira da praia de Jericoacoara, desapareceu. E o mar vai avançar pelo descuido do homem.
vai inundar tudo. E isso é o que está previsto. Que também o nosso Rio de Janeiro, o mar vinha até a beirada do Outeiro da Glória. Ele vai tomar aquilo tudo. Em todos os seus passos, Jesus se nos revelou o trabalhador incansável, por excelência, consubstanciando-se em atividades desataviadas e seguras, as palavras de que estava cheio seu coração e seu ideal. Onde se encontrava era a ação operosa e diligente. Foi sempre o nosso primeiro exemplo. Todavia, jamais descurou de elevar-se ao Pai, que este é o doador de tudo, através da comunhão oracional, e não poucas vezes deixou a multidão, a mesma multidão famélica e assinalada, a repensar, a repontar através dos séculos para refugiar-se na oração. E porque considerasse a prece como medida de segurança, recomendou: orai para não cairdes em tentação. Mas tentações que enlouquecem, fazendo se desatrelarem os carros das paixões desta ou daquela natureza. Lembrei da palavra, fanatismo. Rotuladas também com o nome de ideal. Até o ideal tem que ter a sua medida. Até o amor tem que ter a sua medida. Até o ajudar tem que ter a sua medida, que é para você não tirar a capacidade do outro fazer. Você dá um empurrãozinho, né? Como eu subo ali o macete, eu peço, quando eu não tenho onde segurar, eu peço. Ontem mesmo, lá na Casa Chama, não tinha lugar para segurar. Era um paralelepípedo para entrar na loja. Eu tinha que ir lá no fundo pagar a caixa. Eu digo, meu filho, me ajuda aqui. É só me dar o braço. Fiz assim e subi. E eu abençoei no meu coração aquele menino que me ajudou. Orai para não cair de tentações, nas tentações que enlouquecem, fazendo-se desacelelarem os carros das paixões desmedidas, desta ou daquela natureza, rotuladas também de ideal. Eu fico muito abestada, é a palavra certa, desculpe a grosseria. Quando eu fico vendo televisão e vejo aquelas pessoas com as veias do pescoço estourando, chorando, gritando, esbravejando num campo de futebol. Eu não consigo entender aquilo. Meu pai não tinha faz aquilo, meu padrinho não fazia aquilo, nos lugares, as pessoas com quem conviver, ninguém tinha aquele fanatismo, aquele ideal por um futebol. Eles ganham o Rio de Janeiro, não estão nem aí para aqueles loucos que estão adoecendo, porque aquilo adoece. Aquilo adoece, aquilo acelera o coração, acelera a pressão, acelera o metabolismo, o colesterol e o triglicerídeo vão lá nos 300, nos 500. Não, professor, você que conhece muito a biologia, sem dúvida, para nos ensinar. O comportamento daquele, né? Mas aí a gente já sabe, né, Giovana? Cada dia, você está falando aqui, eu estou refletindo, né? Cada dia eu me apaixono mais pela doutrina. Porque a doutrina nos ajuda a entender essas questões, né?
Tem um lema que tem um ponto que a gente estuda que se fala das paixões, né? Nós já passamos por ele, né? Que a paixão ela é irracional, né? E nós sabemos que no processo de evolução nós passamos pela nossa fase menos racional, vamos colocar assim. E aí não tínhamos paixões. Ainda temos algumas paixões. Eu fico assim olhando. Mas são nossos irmãos no processo de evolução. Eu até entendo como uma necessidade, uma experiência necessária falta de alguma coisa, ao né? processo de evolução. Porque, mal ou bem, naquele momento, eles aprendem a se focar em alguma coisa. É uma experiência, né, do foco, né? Eles ficam obstinados por aquela questão, tudo é aquilo. É o princípio do foco, né? De eu focar em alguma coisa. Infelizmente, eles ainda não verificaram se eles estão se focando em alguma coisa útil. Essa que é a questão. E aí precisa um pouco mais de evolução para entender que todos nós temos que ser úteis. Nós não estaremos reencarnados para sermos inúteis. Eu não acho que não tenha. A pessoa pode ter seu time, pode ter... Eu não tenho escola de samba. Para mim, tanto faz ganhar uma mangueira, eu não tenho. Agora, tenho as minhas admirações. Gosto quando tenho oportunidade de comprar o jornal de sábado, porque os grandes escritores, as pessoas que têm alguma coisa a deixar de herança para a humanidade vindoura, né, estão onde devem estar. Aqueles que estão na Academia Brasileira de Letras, são 10 livros mais vendidos de ficção, 10 livros mais vendidos de não ficção, tem 10 livros para a juventude, tem 10 livros de autoajuda e tem livros para criança. Então, e ainda tem mais alguns livros de lançamento com comentários sobre os autores e aquelas coisas. Então, são as pessoas que trabalham na cultura, que trabalham no esclarecimento, né, desse nosso povo varonil, né? E o detalhe... E aí, eu fico me perguntando, numa reunião, onde pessoas, não sei se estou fazendo cometendo alguma, esqueci de novo a palavra, alguma coisa inconveniente, que é uma palavrinha que define, né? Porque você, para procurar um emprego, você leva um currículo, você faz um teste para confirmar que você realmente conhece aquelas coisas, né? Você ainda faz uma entrevista que o entrevistador vai ver se há coerência entre o que você botou ali, se você não chutou no currículo, se você realmente é uma pessoa que fala bem, que seleciona bem. Eu tive uma colega que foi fazer um teste, ela fez teste de voz. Se ela falava as palavras de maneira que as pessoas entendessem, porque eu sou implicante com isso, né, senhor Gildo? Eu implico muito com isso. A gente não tem medo de falar, porque depois que a gente falou, ó, não dá para pagar. Falou. A gente pode pedir desculpas também. Igual diziam minhas freiras, se a gente pedia 2, 3 vezes desculpa pela mesma falta, elas diziam assim, as suas desculpas são muito baratas. É melhor você se corrigir. Então, eu fico feliz da vida. E digo mais. Minutos de Sabedoria, um livrinho deste tamaninho, do Carlos Torres Pastorino, cujo evangelho, comentado por ele,
Pedra 90 e outras obras dele, que infelizmente está na mão de uma editora que não edita mais seus livros. Eu, infelizmente, não tenho esse evangelho, mas escuto, lá na Aliança da Fraternidade. É a Sabedoria do Evangelho? É a Sabedoria do Evangelho. São 8 volumes. Tem uma coisa que tem como baixar o PDF de todos os 8 volumes. Hã? Tem o PDF dos 8 volumes no Google. Coisa que eu não PDF não é. Internet celular. Mas pode baixar e Tá, depois a gente vai ver. Eu vou pegar contigo a senha. E também agora não vai dar para eu ler os 10 volumes do Pastorino, mas eu tenho um deles sobre cópia da cópia da cópia, uma apostila sobre mediunidade. Depois eu trago. E tem tudo, tem ciência, tem filosofia, tem religião, numa apostila sobre mediunidade do Pastorino. E o livro Minuto de Sabedoria, que é um livrinho deste tamanho de pequenas mensagens, todo sábado está na lista dos mais vendidos. Bom, essas informações mostram para a gente que a humanidade tem salvação. Ah, dá licença, E a gente vê dá que licença, dá nós temos licença, uma meu- corrente importante. dá licença, Pastor Gildo. Para fechar, como boa professora que a Joana tem essa mensagenzinha e tem uma recomendação, tema para estudo. Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 2, a prece. E leitura complementar do estudo. Evangelho, capítulo 28, capítulo 27, a eficácia da prece, itens 5 a 8. Complementação do estudo. Aproveitando a tua deixa, né, elogiando aí a pedagogia da Joana, eu gostei muito do texto e eu estava muito preocupado com a abordagem da qualidade do nosso pensamento, da nossa intenção. Porque ela fala muito em orar, em arar, né, no caso de trabalhar, obrar, e orar. Mas não podemos esquecer que anterior a isso tudo, nós temos uma questão, que é qual a nossa intenção. Eu posso trabalhar com uma intenção boa, ou posso trabalhar com uma intenção ruim. E se eu for trabalhar numa intenção ruim, o meu orar vai atrair para mim espíritos afinizados com aquela intenção ruim. E para mim, Isso é importante. qualquer trabalho que a gente vai realizar, porque nem sempre a gente dá um trabalho que sonha, eu acho que o trabalho tem que ser sempre uma ação abençoada. Deveria ser. É. Mas se fosse assim, o mundo seria uma maravilha. Não é? Tem que ser grato pelo Quantas coisas são feitas no dia a dia que ao invés de... É só a gente pensar, quantas coisas são construção e quantas são destruição. É por isso que o mundo Então, está aí por aí a gente vê que também tem o orar, depende da nossa intenção. Se eu quero construir ou se eu quero destruir. É por isso que nós Então, isso é uma andamos questão da maneira importante. que nós andamos, né, Astrogel? Então, isso é tal. E aí, na didática da Joana, Da ela Joana. foi ótima, porque ela deixou isso, ela toca nesse assunto no final do texto. É pura pedagogia. E quando nós aprendemos didática, a gente sabe que quando a gente passa muitas informações, as informações que ficam retidas, nós humanos, são as do começo e as do fim. As do meio, nós tendemos a não gravar, a não registrar. Então, quando ela deixa isso para o fim, ela chamou a atenção, porque é uma das informações que vão ficar registradas. A questão da qualidade dessa intenção. O que eu quero com essa intenção? Porque eu posso orar para o bem e posso orar para o mal também. Vai dependendo do que a pessoa quer. Né? Então, depende da minha intenção. Inclusive, se a gente pensar bem, a parte do urânio, tudo, deu um grande salto para a pessoa, mas acaba também virando a bomba atômica. Eu posso usar de forma errada. Então, tem que ver qual é a minha intenção. E isso é importante. Virou a bomba Porque a gente fala sempre assim, se eu estou trabalhando, os bons espíritos vão me ajudar. Eu mudaria. Se
Se eu estou trabalhando, os espíritos vão me ajudar. Se eu estou trabalhando para o bem, os bons vão me ajudar. Mas se eu estiver trabalhando para o mal, os maus vão me ajudar. Com muito prazer. Então, exatamente. Então, tem aí um detalhe nessa questão, que é um detalhe importantíssimo, né? Ah, você é ajudado pelos espíritos. Sim, você é ajudado pelos espíritos. Mas em qual direção? Da construção ou da destruição? Mas tem gente que se reza para o mal também. Por que não? A afinidade já é uma forma de se rezar. Se Isso, cultua o mal também. com licença, o que nós aprendemos no livro com o Espiritismo, tanto pode ser usado para o bem quanto para o mal. Sim. É só você inverter. Isso aqui é neutro. Isso aqui é neutro. Então, parece que é neutro. Para mim, Pode ser uma coisa que pareça muito distante da gente. Primeiro, que não acho que esteja tão distante. Segundo, que faz parte mesmo da nossa humanidade. É uma coisa que a gente quer abolir, né? A gente quer tirar da nossa vida. Mas ela faz parte do mundo que a gente vive. Né? Ainda faz parte. A nossa evolução, hoje eu estava curioso, né, vendo umas questões assim, questão da evolução. Né? A idade do nosso planeta, da Terra, a idade da Terra, segundo os cientistas, estima-se, porque como a gente não tem como medir precisamente, faz-se uma estimativa. Né? Não é medida direta. É de 40 bilhões de anos. Desculpa, 4 bilhões de anos. 4 bilhões de anos. É 40 mesmo, eu acho. A idade do... como é que ele chama? Não é do homem. Ele chama do humano. O humano está no planeta há 4 milhões de anos. O humano. O Homo sapiens, dos quais nós somos descendentes, já é o humano que pensa, ele só está no planeta há 200 mil anos. Olha só, de 4 milhões de anos até a 200 mil anos para chegar a ser inteligente. 3 milhões e 800 mil. Olha só quanto tempo precisou para que houvesse essa evolução. 3 milhões e 800 anos. E agora, nós ainda temos uma inteligência rudimentar. Então, nós vamos encontrar, nós temos que ter isso claro para a gente, para que a gente possa entender toda a evolução. Nós vamos falar agora de escala dos espíritos. Para que a gente possa entender essa escala de espírito, é importante que a gente tenha essa noção de tempo, gente. Olha só, a Terra tem 4 bilhões de anos. 40. Jesus, não são 4, a Terra são 4. Jesus participou da criação da Terra. É, a Terra. Então, olha o que significa isso. E Jesus, quando a Terra foi criada, ele já era crístico, já era espírito puro. Então, quantos bilhões de anos tem Jesus? Então, quando a gente fala em evolução, gente, nós estamos falando numa escala, em termos de tempo, uma coisa que a gente normalmente não consegue nem imaginar. É uma coisa muito grande. Então, é bom que a gente entenda isso, para a gente entender o mundo que a gente vive, as coisas que a gente vê acontecer, né? As coisas que nossos irmãos, que irmãos nossos fazem. Assim como nós ainda não conseguimos fazer o que irmãos mais evoluídos fazem, nós nos comportamos como uma Madre Teresa, como um Gandhi, estamos longe disso. Muito, né? Também tem irmãos que ainda estão numa escala de desenvolvimento anterior à nossa. Então, nós temos que, né, estar preparados. Isso ajuda a gente muito a aceitar o outro. Por quê? Então, aí as diferenças. A diferença é racional. É uma coisa que dá para a gente entender por que há essa diferença. E esses comportamentos mais grosseiros estão ligados a um estágio de desenvolvimento mais grosseiro. Então, em todos eles, e é interessante isso, se a gente pensar, todos eles fazem parte da construção da evolução.
Você precisa passar por essas fases mais grosseiras para ir aprimorando as suas atitudes. Não dá salto, E né? chegar às estágios mais Pastor refinados. Gildo, eu só queria entender uma coisa. O que Temos. Me Vamos ajuda, tentar. por favor, porque deu um nó. A doutrina espírita, o que contém a doutrina espírita, em que pese pode ser levada para o lado negativo da coisa? Eu não consigo entender isso. O entendimento Ela é muito clara. não é a doutrina espírita, presta atenção, não é a Pois doutrina. é. A doutrina nos esclarece o quê? A vida no plano espiritual. Sim. Então, a vida no plano espiritual, ela contempla os dois lados. O lado do bem e o lado do mal, porque eles existem. Sim, entendi. Até aí eu entendi. Então, Mas- são espíritos que estão no lado do mal? Sim, Então, existem. fazem parte Sim, desse existe. mundo espiritual. Existe, são espíritos ainda rudimentares, que estão em processo de evolução. Nem mas sempre estão rudimentares. Nem sempre estão rudimentares. não chegar a uma determinada esclarecimento, né? A verdade é essa. Mas quem está na doutrina espírita Não, você está confundindo rezar doutrina espírita. negativamente, Você está confundindo eu acho que doutrina doutrina como espírita. né? É meio Não, complicado. Você está Pessoa limitando que o mundo espiritual à doutrina espírita. O mundo espiritual é muito maior do que a Sim, doutrina. eu entendi isso. Então, Mas, porque a Rosinês falou assim, isso que está aqui é neutro. o ensinamento é neutro. É Eu neutro. posso usar para o bem e para o mal. Sim, como? A pessoa, quem Mas vai eu tiver com a não vou intenção, se usar. eu tiver com raiva no meu coração e for orar ali naquela intenção negativa, é isso que Eu eu estou quero fazendo mal. É. Mas não está indo por aqui. Você Não vai- está indo. Pelo ensinamento, Não, tá. mas você vem Não está brindo. indo pela doutrina. Você está confundindo tá. duas coisas. Estou Tá. falando. Tá. Uma coisa é a doutrina espírita. Tá, mas não está indo pela Que é, doutrina, não. a, gente, assim, a realmente. doutrina espírita, ela se Essa baseia no comportamento de Jesus, Sim, espírito do bem. sim. Mas a doutrina espírita nos esclarece o plano espiritual, Sim, é diferente. Mostra que todas é as muito facetas maior da do que isso. A pessoa pega o conhecimento e leva para o mal. Levou para o mal. Então, o O conhecimento conhecimento aqui leva para o mal. por acaso. Ela descobre que ela é médium e ela pode atuar na maldade. Ela aprendeu aqui como ela manipula as forças e ela utiliza do jeito que ela quiser. O caminho é entre Ela não segue a doutrina espírita. Sim. Ela segue o comportamento do mundo espiritual. Ela educa a mediunidade dela para o mal. Sim. Isso se enquadra também no religiões, né? Qualquer atitude nossa, qualquer ato nosso. Eu posso ter um médico por bem e posso ter um médico por mal. Eu posso, né, gente? Eu posso ter um engenheiro por bem. Gente, olha só. Ó, conhecimento para o mal. O fuzil é uma arma de guerra. O fuzil tem uma característica. Ele não é feito para matar. Ele é feito para ferir. Sabe por quê? Olha a inteligência do homem. Sabe por quê? Quando eu vou ferir uma pessoa, eu inutilizo 2 soldados. Porque ele não morreu. Alguém vai ter que carregar ele. Então, ele tem um efeito maior. Olha só o fundamento da questão. Ele tem um efeito maior do que se eu matasse. É a utilização da mente para quê? Para o mal, do conhecimento ou para o mal. Tá? Então, o conhecimento a gente utiliza. Você deu um exemplo, né? A bomba atômica, a energia atômica, Estou pensando foi nisso, criada estou por. pensando Ela é nisso. ótima na medicina, mas nas guerras ela destrói e mata. Então, é o homem, a intenção, voltamos àquela palavra inicial. A intenção que é importante. Se eu estou com a intenção para o bem, se eu estou com a intenção para o mal. Enquanto eu sou muito primitivo, por uma questão instintiva, eu tendo para o mal. Por quê? Eu tenho pouco conhecimento, né? E quero as coisas para agora, quero as coisas acontecendo agora. Então, eu não vou ficar plantando para amanhã. Eu vou lá e pego o que está plantado lá, que já está prontinho, eu não vou plantar, né? Então, eu vou ser imediatista, não quero agora, não quero plantar. E vou ser egoísta. Não interessa que foi o outro que plantou. Vou estar lá e eu vou pegar, né?
Então, isso faz parte de um pensamento limitado. Hoje, a gente conversa, pelo menos a gente conversa muito com as crianças, né? Quando a criança começa a desperdiçar comida, comida a gente não desperdiça. Lembra que tem muita gente que precisa de alimento. Não é isso? Porque a gente consegue ver hoje o mundo e ver o que outros irmãos nossos passam com a necessidade de alimento. Então, a gente já começa a expandir, porque isso vem através do quê? Do conhecimento. Do conhecimento de como habitam a outra sociedade, que se passa em outros mundos. Então, voltamos à questão da intenção. A intenção que é importante, o fundo disso. A intenção leva a boa ação ou não? Exatamente. É daí que parte. Quando era criança. É daí que parte a questão. Depende de como você vai viver. E aí a intenção, ela se forma, a nossa moral vai se formando em si com a intenção. Né? A tua moral você vai direcionando de acordo com a tua intenção. Então, se as intenções são boas, você vai fazendo uma moral para o bem. Né? Se as intenções são egoísticas, você vai fazer uma moral egoística, pensando apenas Vai pegar um conhecimento e vai transformar para si próprio. Benefício Seja qual próprio. o conhecimento. Perfeito. Giovana, adorei o texto, foi ótimo para a gente. Que bom que Deu uma discussão boa. puxa essas discussões, puxa essa reflexão para com a gente, né? E aí a Carlos não gente entendeu expande um direito pouco a mais minha colocação. no entendimento. Tá? Vamos seguir com o nosso estudo agora, passando para o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na questão 100 do Livro dos Espíritos. Página 89. 100. 101. 101. 101. Nós lemos a 100, mas nós ficamos de voltar na 100, não foi não? Foi. Página 89. Bem, já de uma maioria, sim. Né? Então, Livro dos Espíritos, segunda parte. Livro dos Espíritos, segunda parte, vamos lá? A gente não vai conseguir ler a escala toda hoje, mas tudo bem, não tem problema. Tá? Do mundo espírita, o mundo dos espíritos, escala espírita. E entre aquelas observações preliminares, que a gente não vai ler de novo, porque elas são longas, são longas, e mostram para a gente que a questão dessa escala, ela não é fechada, não é, gente? Ficou claro isso para a gente. Que essa escala é só para que a gente possa ter uma noção da evolução espiritual. Tá? Então, vamos lá para a questão... Deixa eu ler só esse último parágrafo aqui, que eu sublinhei, deve ter sido quando eu disse. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última fica a parte inferior da escala, são os espíritos perfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Olha aí, ó. Os das segundas caracterizam pela predominância dos espíritos sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Tá? Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Então, o que ele vai fazer agora nessa classificação? Esses 3 grupos, ele vai pegar os matizes principais e vai dar uma classe para cada um. Então, vai fazer uma subdivisão. Então, vamos lá. Ele vai pegar, a gente vai entender bem fácil. Bem. Caracteres de terceira ordem. Então, espíritos de terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Vocês conhecem algum? Não. Não conhece ninguém. Todos nós. Então, agora vamos ver, dentro dessa classe de espíritos imperfeitos, quais os caracteres que nós temos mais fortes. Tá? Que aí ele vai dividir. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as... Olha aí, Giovana. Todas as paixões que lhe são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem.
Ó, por aí a gente já começa. Compreender Deus é demais, né, cara? É muita pretensão, né? A gente vai compreender Deus como? Uma inteligência suprema, muito acima da nossa, não tem como a gente compreender. Mas intuição de Deus, será que nós ainda estamos na intuição? A nossa já está saindo da intuição para a certeza, para crer realmente, para saber que Deus existe? Eu acho que nós já estamos aí, né? Então, opa, esse caractere nosso já está ficando para trás, nós já estamos conseguindo ir um pouquinho mais à frente. Nem todos são essencialmente maus. Opa, em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Gente, nós fazemos o bem? Não fiquem com medo, não. Fazemos sim. Nós já fazemos o bem. Lógico que, como Paulo de Tarso diz, como é que Paulo de Tarso falou? Eu sempre esqueço a frase, né? Eu ainda não faço o bem que eu gostaria de fazer, mas já fazemos o bem, sim. Tá? Então, olha só, aí tá vendo, né? Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Nós já não estamos mais aí, né? Nós já não fazemos o mal por prazer e ficamos contentes por fazer o mal. Gente, até faz mal. Então, olha só, nós já somos imperfeitos, mas já começamos a fugir de alguns caracteres. Já estamos dentro da classe de imperfeitos, mas já subimos um pouquinho. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Então, vamos seguindo. Então, vem a... Conhecimentos, né? 101, ele pulou muito rápido. Vai rápido aí. Restritos conhecimentos tem das coisas. Restritos conhecimentos tem das coisas do mundo espírita. Eu apertei a tecla errada aqui. Achou? Então, vamos lá. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita. Somos nós? Somos, né? O nosso conhecimento é restrito. E pouco que sabe se confunde com ideias e preconceitos da vida corporal. Está vendo as nossas discussões? Né? O pouco que a gente sabe ainda faz confusão para a gente. A gente ainda não sedimentou isso. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Esse ponto é uma questão que eu gostaria de ressaltar. Intenção. Eu sou um médium orgulhoso, vaidoso, acho que já sei muito, não gosto de estudar. Sou médium. Eu vou ter comunicações? Vai. Sou médium. Com que espíritos? Inferiores abertos. Olha a lei da afinidade aí, ó. Inferiores abertos. Inferiores abertos. Os colegas. Então, podemos acreditar em tudo que os espíritos, que os médiuns dizem para a gente? Não. Eu tenho que passar sempre pelo filtro da minha Mas razão. o crivo maior é você saber quem é aquele médium, você conhecer o comportamento daquele médium, não a moral daquele médium. Você conhece o Astrogildo fora da casa espírita? Não, Astrogildo, eu não te conheço. Então, Eu não te conheço. a gente não conhece. Mas, Aí, por exemplo, olha só. um Divaldo Pereira Franco, que recebe uma mas aí, ajuda. peraí. Não, eu tive um questionamento desse essa semana com uma conhecida do Fraternidade lá em Niterói, que eu coloquei sobre o autismo, né? Ela veio dizer para mim que a gente não pode
aceitar tudo que o médium fala. Peraí, mas o médium do patamar do Divaldo, Depende que do médium. recebe o espírito de uma Joana de Ângela. Mas olha só, o Divaldo... Eu tudo bem, você tudo bem, né? A gente pode até duvidar, né? Mas... Você puxou para um extremo de um médium, que é um médium consagrado na doutrina espírita. E aí eu já não vou nem questionar, porque aí é outra questão. Mas não, eu não falei de volta, eu falei o Astrogil. Não, eu sei a Sandra. Entendeu? Tá? Então, no nosso meio, nós conhecemos as pessoas. Quer ver uma coisinha? Nós conhecemos as nossas reações? Não, mas Olha aí. Emmanuel, Nós não nos conhecemos, quanto mais conhecer um o outro. Emmanuel falou para o Chico, se algum dia ele dissesse para ele alguma coisa que tivesse em contradição com a doutrina, ele ficasse com a doutrina e deixasse o Emmanuel. Entendeu? Então, com Kardec e com Jesus. Se ficasse com Kardec e com Jesus. Esse é um ponto importante. Não é porque nós ouvimos de um médium que isso é uma verdade absoluta. Tá? Temos que passar pelo crivo da nossa inteligência, do nosso entendimento. Tá? Sempre, se eu tenho dúvida, na dúvida, o que eu faço? Não sigo. Se eu estou na dúvida, eu não sigo. Não consegui entender o suficiente. Então, deixa isso de lado. Vou procurar chegar um momento que eu consiga entender isso melhor. Tá bom? Isso é um ponto importante dentro da doutrina espírita. Tá? Porque médiuns, né, nós sabemos que nós temos médiuns espíritas e temos médiuns. Né? E aí nós vamos ter informações do alerta de Emmanuel, do Chico, para tentar não cair nisso. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Olha, então a forma de falar já é um indicativo. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado de terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Então, cuidado com os pensamentos que são sugeridos. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. O espírito imperfeito, ele está mais para a matéria do que para o mundo espiritual. Então, a vida corpórea ainda é muito forte para ele. As impressões que ficam da vida corpórea ainda é muito forte para ele. Por quê? O conhecimento dele da vida espiritual é muito pequeno. Então, o que pesa mais? A vida corpórea aí, tá? Conserva lembrança e percepção do sofrimento da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem compor 5 classes principais. Agora vem lá, tá? Pra gente. 10ª classe. Espíritos impuros. São inclinados ao mal de que fazem o objeto de suas preocupações. Bom, primeira frase. Somos espíritos impuros? Sim. Não. Primeira frase. São inclinados ao mal de que fazem o objeto de suas preocupações. Vocês já se preocupam em fazer o mal? Não. Então, né? Podemos até ter alguns deslizes, mas olha só, não é o objeto maior das nossas preocupações. É o objetivo. É o objetivo maior, né? 24 horas por dia. Como espírito, dão conselhos pérfidos, né? Aqueles conselhos que não prestam. Sopram a discórdia e a desconfiança. Olha, teu marido está te traindo. Olha.
esse é o tipo do conselho que só vai, né? E se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões a fim de induzi-los à perfeição, induzi-los à perdição, desculpa, satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas que passam. Nas manifestações, se tiver alguma dúvida, levanta a mão aí, gente. Me pede aí, eu paro. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade, a grosseria das expressões nos espíritos, como nos homens. Gostei dessa analogia aí. Mas aí É sempre indício da inferioridade moral, senão também intelectual. Fala. Essa expressão aí nem sempre, né? Tem uns que são muito... Vamos chegar lá. Sim. Aí são aqueles que... Tem muito político que fala bem, né? Exatamente. Todos eles têm boas intenções? Não. Então, aí tem as pessoas que vão usar o quê? A inteligência para enganar. Aí já é outro grupo aqui. Vai chegar lá. E como você disse, de boas intenções e ficar cheio. Vamos chegar lá. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores. Esse grupo nem se preocupa em mostrar outra coisa, não. Eles são tão grosseiros que eles nem se escondem. Eles são sinceros, são tão sinceros que eles não se escondem, né? Eles não são Não assim, tem essa de sinceridade, longe. não, mas tudo bem. Muito sutil. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo um papel e acabam sempre por se traírem. Para você ver, eles não têm esse nível de elaboração. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, ou os designam pelos nomes de demônios, malgênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo. É o prazer de fazer o mal mesmo. E por ódio ao bem. Quase sempre escolhe suas vítimas entre as pessoas honestas. São os perversos. Esses são espíritos impuros. São as né? pessoas perversas. Estamos vendo aí, são os espíritos impuros. Está vendo? Da classe dos impuros. Alguma dúvida? E a vítima sempre são essas pessoas assim, de boa intenção, honestas. Porque eles são contra o mal, eles têm ódio ao bem. né? Eles têm Sempre ódio são ao bem. Então, quem é do bem é inimigo deles. Então, é o alvo principal deles. Tá? São flagelados para a humanidade, são flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertence. E o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Umas palavras O aqui. que é ignomínia? Vamos lá. Eu entendo o sentido, mas não vou dizer a palavra certa, então deixa eu chamar aqui o Aurélio, que já veio aqui. Ignomínia. Pronto, está aqui. Ó. Encher de opróbrio, desonrar, infamar. Tá? Então, eles gostam de desonrar as pessoas, de defamar as pessoas. É verdade. Tá? Destruir a pessoa. A honra da pessoa. a moral da pessoa. Não conseguir fazer mais o bem. São os perversos. Mas não conseguir mais fazer Então, o bem. não, são os espíritos impuros. São os perversos também. A classe já diz pra gente espíritos impuros. Por que eu vou chamar de perverso? São perversos. E se aparecer uma classe de espíritos perversos? Que não tem nada a ver com o que você está achando. É. Pode ser. E pode ser que não tenha nada a ver com aquela E aí, o que pessoa. eu faço? Troco tudo? Troca, né?
mais fácil você passar por percursos. Nona classe, essa foi a 10ª. Nona classe, espíritos levianos. Agora são levianos, então já viu que a questão não é tão mal, né? São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente chamados, tratados de duendes, trágicos, gnomos, diabretes. Acham-se sobre a dependência dos espíritos superiores e muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se serve é, a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Porque são ignorantes, não tem profundidade que falam, né? Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Olha a diferença do outro grupo. O outro grupo não tem essa malícia. Esse já muda o nome, que é para poder aparecer melhorzinho na fita, né? Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Então vimos a primeira, de espíritos, o que era a primeira? Impuros. A segunda, dos levianos. Agora vem a dos pseudo-sábios, né? O nome já está dizendo. Dispõem de conhecimento bastante amplo, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com erros mais confusos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Então, olha só, pseudo-sábio, mas já dispõe de conhecimento bastante amplo. Eles têm o desenvolvimento intelectual, mas não têm o desenvolvimento moral. E aí faz com que a presunção, o orgulho, o ciúme dê a eles intenções ligadas a isso. Ao que? A presunção. Eu sei mais. Ao orgulho, eu sou mais poderoso. Ao ciúme, né? A obstinação, a essas questões. E eles vêm na mesa assim mesmo? Depende da afinidade dos trabalhadores, sempre. Não, mas não é só encarnado, não desencarnado. Muitas vezes os pseudo-sábios estão encarnados. Não, ela está perguntando se eles vêm fazer comunicações. Vêm fazer comunicações. Vêm fazer comunicações. Muitas vezes, olha só, eles podem vir. Uma pelo próprio médium. O médium tem uma afinidade. O espírito comunicante normalmente tem alguma afinidade com o médium. É necessário essa afinidade. Nós já estudamos isso. Então, tem alguma afinidade com o médium. 1. 2. Nós temos mesas que são mesas de estudo. Os coordenadores espirituais testam a gente. Tem um irmãozinho aí que é o pseudo-sábio. Ele está querendo se comunicar. Vamos deixar ele se comunicar para ver como é que o médium reage. E deixa. Tá? Então, tudo passa pelo nosso crivo. Tudo tem que passar pelo nosso crivo. A nossa inteligência jamais pode ser desprezada. Tudo tem que passar pela nossa inteligência. Vem a necessidade do médium estudar?
Tem. Olha, E tipo um conhecimento, inclusive fora da Qualquer doutrina um. espírita, que falar alguma coisa fora da doutrina espírita, a pessoa tem que saber se aquilo dali é verdade. qualquer um pode sentar-se à Geralmente, mesa fala- no centro espírita e atuar como médico. Não. Basta ter boa vontade. Não. E você está preparado. Eu ouvi uma frase, você que gosta do Divaldo Franco, que eu adorei, né? Não tem coisa pior do que uma pessoa com boa vontade, mas despreparada. Isso vale para qualquer coisa. Vale para qualquer coisa, porque a pessoa que tem boa vontade, ela vai fazer, só que ela está despreparada. Vai fazer o quê? Até para o emprego mesmo, a pessoa com boa vontade não adianta. Mas ela quer fazer, ela tem boa vontade, e ela vai estar ali doida para fazer. E aí, mas só que ela não sabe fazer, ela está despreparada. Então, gente, e isso é uma coisa que para mim, na Casa Espírita, eu sou muito rigoroso. Nós temos que nos preparar. Temos que estar preparados se queremos contribuir, se queremos trabalhar dentro da doutrina espírita. Então, temos orgulho? Temos. Temos ciúme? Temos presunção? Temos essas coisas todas. Então, nós temos que estar o tempo todo nos trabalhando para poder minimizar essas coisas em nós. Nós estamos aqui dentro dessa classe de espíritos imperfeitos. Estamos tentando achar a nossa subclasse. Nós sabemos que estamos por aqui. Então, temos essas características. Oi? Acha um pontinho em cada um desses. Oi, mas a gente vai ver o que está mais Mas forte só pra gente. enxergar esses defeitos já não. Sem dúvida, já é um ponto. Enxerga e incomoda, Sem dúvida. já está ficando bom, né? Se enxerga e não incomoda, pior ainda. Não, aí é cego. O pior cego é o que não quer ver, né? É o que a Enxerga gente e está diz. incomodando. O pior cego é aquele que não quer ver, né? Está na tua frente e você, não, eu não sou isso. Aí, pronto. 105, sétima classe, espíritos neutros. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Né? Então é isso. Apegam-se às coisas desse mundo. Nesta encarnação, como é que nós estamos? Nós não estamos aprendendo a desapegar? Nesta encarnação. Hoje, eu acredito que nós já estamos nos trabalhando. Foi o que a Rosinei. não foi a Rosinei, foi a Nana que falou. Foi o que a Nana falou, né? Nós estamos tomando consciência de alguns caracteres nossos e estamos trabalhando para mudar. Então, o apego é uma das coisas. Ainda não conseguimos chegar ao total desapego, mas muito provavelmente já não somos mais tão apegados quanto já fomos. A uma encarnação anterior. Até no começo dessa. Até no começo dessa. Né? Então já houve uma diferença. Então, isso é que é importante. Né? Então, quando eles colocam aqui para a gente, apegam-se às coisas desse mundo, cujas grosseiras alegrias sem saudade, provavelmente já não será o nosso caso. Ao desencarnarmos, já vamos ter a consciência de que ficou, o que eu tenho não é isso. Então, já conseguimos passar um pouquinho mais. 106. Sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta, olha só, eles se misturam, pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos de deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Quase bagunça. Afiguram-se mais do que outros, presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo ou corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física,
quando denota o caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos. Nós já falamos, né, que os espíritos têm o poder de manipular a matéria. Né? Então, assim como nós humanos manipulamos a matéria, a gente pega a água e bota no estado gasoso. Não é isso? Botamos ela lá no fogo, ela vai e evapora. Né? Pegamos, botamos no congelador, vai para o estado sólido. Fica líquido, né? Fica sólido, vira gelo. Então, nós já manipulamos com o conhecimento que nós temos. Né? Nós ainda não fazemos pela nossa vontade. Nós usamos o nosso conhecimento. Sabemos que se a água fica no frio, ela congela. Aí botamos ela para congelar. Sabemos que se ela ficar no fogo, ela vai evaporar. Então, é o conhecimento que nós temos que estamos aplicando. Os espíritos já conseguem fazer isso pela vontade deles, pelo pensamento deles. Então, todos os espíritos podem fazer isso. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos. Mas os de ordem elevada os deixam, de ordinário, como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência, quando julgam úteis as manifestações desse gênero. Lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Olha só, gente, olha que importante está essa frase aí. Os espíritos superiores se utilizam desses espíritos imperfeitos quando julgam úteis as manifestações. Então, nem sempre as manifestações são inúteis. Então, eu falei na situação do estudo, que o coordenador, no plano espiritual, vai permitir que um espírito zombeteiro e tal venha participar. Ele vai chegar aqui e vai se manifestar. Porque qual é a intenção do espírito maior? Aprendizado, desenvolver os métodos de comunicação. Que eu posso ser com as irmãs Fox e que ele se tornou um batedor para poder chamar a atenção da... Foram usados espíritos. Ali tinha um objetivo maior, divulgar a comunicação com os espíritos. E aí se utilizaram, certamente. Isso, perfeito. As irmãs Fox, né, das mesas que faziam, as mesas girar, que faziam fazer barulho, que foi o começo das manifestações espíritas. Para evidenciar essas manifestações, foi um momento do espiritismo com o objetivo de divulgação, de trazer o espiritismo aguçado, mexer com a nossa curiosidade. O que está acontecendo aí? O que é isso? E aí a gente começa a buscar. E aí vem as respostas, e aí aparecem as respostas que são mais inteligentes, que vêm satisfazer a gente, que é a codificação espírita. O diretor do Nosso Lar 2, 1 e 2, já está com um filme todo gravado das irmãs Fox para lançar. A gente nunca, isso é uma coisa que a gente tem que ter essa clareza, nós nunca estamos sozinhos, nunca. A espiritualidade não perde o objetivo maior. Qual é o objetivo maior? Nossa evolução. Esse é o objetivo principal, essa é a intenção maior. Então, tudo que eles fazem tem um objetivo: nos levar à evolução, à maior compreensão. Então, eles vão trazendo recursos. Como tem muitas pessoas que ainda não foram atraídas pelas questões espirituais, aparecem filmes, coisas para introduzir o assunto para essas pessoas. Não podemos, para despertar, não podemos esquecer o filme Ghost, o sucesso que fez, né? Aquilo ali abriu os olhos para a possibilidade, mesmo que fictícia, mesmo que ainda, como é que se chama? É ficção, né? Para a questão do espírito, da alma. Então, muitas pessoas que nem... A alma, lembra de Ghost e tal, não sei o quê. Já não é novidade. Só que agora já começam a surgir estímulos melhor construídos, mais elaborados. E aí vem da própria doutrina espírita. Porque o cinema é uma linguagem de massa, né? É uma linguagem de massa, exatamente. Daqui a pouco está na TV, daqui a pouco está... Então ela começa agora da qualidade. E aí vem o filme, Nosso Lar, né? Vem a vida de As Mães de Chico, vem uma série de filmes que vem mostrando
o espiritismo de uma forma mais real, né? Não tão romântica. Isso é o objetivo deles, de atrair mais gente. O Renato. Então, que essa literatura que voltada para essa mensagem substituída por espíritos evoluídos. Né? Sem dúvida nenhuma. O mesmo acontece com essa literatura contrária, que não nos leva para a evolução, enfim, a coisa Aí, da música também. Depende. Aí nós temos a questão. E voltamos à intenção. Né? Lá no princípio. Qual é a intenção? Espíritos bons. Eles trabalham pela nossa evolução. Espíritos que não são do bom. São espíritos maus. Vamos botar só, tá? Espíritos maus. Trabalham pela nossa evolução? Eles querem que a gente evolua? Então, o que eles querem? Confusão. Então, quando eu publico uma fake news, o que eu quero? Fazer confusão. Não quero ajudar ninguém. Entendeu? Então, né? Tudo é questão da afinidade. Quem está nessa afinidade. Exatamente. Aí vai atender, se eu tenho uma população, um povo que é ligado ao mal, vai entrar na afinidade com o mal. Se eu tenho um povo ligado ao bem, vai ter afinidade com o bem. Quem é que faz a escolha? Então, por isso que eles trabalham muito para que as pessoas abram os olhos para essas questões. E o Espiritismo é fantástico porque é fé raciocinada. Eu tenho que usar a minha razão. Então, eu começo a perceber o que é bom. O que é bom, bem e mal, todo mundo sabe. O que é bem e mal, todo mundo sabe. Mas aí você vai para o lado da sua afinidade. Aí você diz assim, mas é uma afinidade ruim? Não, é o teu momento. Mas você sabe se é bom ou se é ruim. Mas você sabe se Sim, é bom ou é ruim. exatamente, Se você aí se que sente tá. bem naquele ambiente, você é daquela afinidade ainda. Exato. Se você não se sente bem, você busca um outro patamar para você pertence a outra classe. Agora, olha como é que é interessante, né? Eu adoro essas conversas. O que é mais fácil? Fazer o mal ou fazer o bem? Que pergunta! Olha o que está escrito para gente. Olha a porta larga e a porta estreita. Giovana, O que é mais fácil? Fazer o mal. É mole. Tranquilo. Sim. Então, eu tenho esse caminho aqui, olha só. Até um comentário, vou dizer um comentário, não. Comentário, por mais que tentar, né? Eu sei, não posso falar, porque eu sei que vai acontecer isso, vai gerar isso, enfim. É a tua intenção. A tua intenção é para o bem. Você está com uma intenção construtiva. A coisa que é natural, mas o meu vigiar é esse. Sempre. Hoje, com a nossa evolução, a gente tende para o bem. Com a evolução, com o conhecimento, a gente tende para o bem. É lógico que alguns indivíduos, em determinados pontos, em determinados caracteres desses, não conseguiram se livrar. Então, digamos assim, a questão do orgulho seja uma questão que eu não consiga me livrar do meu orgulho. Né? Eu posso querer o bem, mas eu vou ter sempre a questão do orgulho empurrando as minhas ações. E se é orgulho, não é bom. Então, mesmo eu querendo bem, eu ainda tenho uma fraqueza ligada à questão do orgulho. Né? Se eu tenho um vício em alguma coisa, é fácil largar um vício? Não. A gente vê a dificuldade que as pessoas passam para largar um vício. Né? Elas até querem largar, mas é muito difícil largar um vício. Então, precisa de quê? Muito trabalho. E aí que Deus foi fantástico, né? Porque a nossa evolução depende do esforço de quem? De cada um. E aí, de quem é o mérito? É nosso. Eu não ganhei a evolução. Eu conquistei a minha evolução. Com o meu suor, com o meu trabalho, com a minha perseverança.
Quando Jesus diz para a gente, abra a mão, né? Vocês precisam, para me seguir, vocês precisam abrir a mão. Abrir mão de quê? Das nossas questões do passado, do homem velho, do homem ligado à matéria. Os nossos mazelas. E nos ligarmos. É fácil abrir mão dessas coisas? Não. E aí que vem o nosso sacrifício. Esse sacrifício que ele pede a gente, que em muitos casos é interpretada de forma diferente. Foi o que eu sacrifiquei. Hoje a Giovana comentava ainda da automutilação, né? Pessoas ainda que entendem esse sacrifício através da dor física, né? Se batem lá e tal. É a compreensão deles nesse momento. Mas olha só, se já fazem isso, Já tem uma consciência, né? já estão no caminho, porque eles estão se aplicando, buscando o quê? A interpretação ainda está limitada pelo conhecimento. Racional. Mas, oi? O autoflagelo também levando até a mutilação, morte, quando é desflagelo. Onde é que está a fé racional? Não tem fé racional. Aí não é fé racional. Não. É uma fé irracional. É uma fé de um conhecimento limitado. O sacrifício que foi pedido a gente é nós abrirmos mão dos prazeres que a vida material nos traz. E entender que a vida espiritual é diferente. Nós precisamos de ter outros horizontes, buscar prazer em outras coisas. Né? Enquanto eu posso ter o prazer de, por exemplo, fazer uma festa fantástica, blá, 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 eu posso ter prazer em ir no asilo rezar com os doentes. Seria... Tá? Então, qual a diferença? Eu estou fazendo uma festa para todo mundo, não sei o que e tal, orgulho, vaidade, uma série de coisas que eu estou alimentando ali. Isso está me dando prazer. A outra, no plano espiritual, é de ajudar o próximo, de fraternidade, de amor. E aí, eu é que tenho que começar a mudar isso. Sair de uma faixa e ir para outra faixa. Isso é uma questão da nossa evolução. A gente precisa melhorar o nosso conhecimento, a nossa inteligência para poder fazer. É o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos buscando fazer. Quando nós nos sentamos aqui para participar de um estudo desse, que eu adoro, né? Que é muito gostoso a gente discutir, conversar sobre isso, é isso que a gente está buscando. Aumentar o nosso entendimento. Vamos mudar amanhã? Certamente que não. Ninguém tem essa ilusão. Né? Mas começamos a mudar aos poucos. Devagarinho nós vamos mudando, e vai fortalecendo, esse outro lado vai fortalecendo e vai. Fala, porque a gente vai precisar terminar também. Seria o que o Paulo de Tarso fez na história de Damasco. Ele rompeu com o Saulo de Saulo. Sim, a mudança de Paulo de Tarso. Ele rompeu Na mudança de Paulo de Tarso é como de Maria Madalena, foi radical. Ele rompeu com o Saulo, com a vida de quem Aquilo não é para qualquer um, não. Mas aquilo, quantos exemplos desses nós temos? Olha aí, não, fizeram essa ruptura do seu conhecimento? Maria Madalena, Paulo de Tarso, quanto mais? São poucos. Oi? São Francisco, tal. A vida que ele era rico. Você pode pegar uma coisa bem fácil. Pergunta para os fumantes se é fácil largar o cigarro. Não. Aposentou. Bom, vamos parar aqui. Até hoje. Se é fácil. Próxima semana, começando com 107. Segunda ordem. Então, gente, lemos só a primeira ordem, tá? Que foi dividida para a gente em 5 subclassificações. Foi? Não, 5 não. 6. Foi 10, 9, 8, 7, 6. 5 subdivisões. Então, nós ainda temos provavelmente umas 5 subdivisões para os espíritos bons e para os espíritos puros, primeira ordem. Então, na semana que vem, 18, ainda é livro dos espíritos. Começamos na questão 107, segunda ordem, bons. 107. 107. Vamos cantar? Vamos cantar, né? Muito que agradecer, né? Muito que agradecer essa luz que a espiritualidade nos traz, essa oportunidade, o auxílio que eles nos dão, que nos encorajam para estar aqui,
né, para vencermos as nossas dificuldades e podermos estar aqui. Cadê? Então vamos nós. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. que assim seja, bandeira de luz, né? Amor, né? Que bom quando conseguimos desfraldar essa bandeira, né? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Um lembrete para os associados da casa, que no próximo sábado tem a Assembleia Geral. A Assembleia é quando a diretoria presta conta das atividades, de tudo que foi feito no último ano, e é muito importante que a gente tome conhecimento, que a gente se envolva com a casa, né? Nós estamos sendo acolhidos numa casa espírita e nós devemos contribuir com a nossa energia, com a nossa participação. Então, para os associados, é importante que estejam presentes. Sábado próximo, às 14 horas. Tá? Uma boa noite para todos. E até sábado, para quem vier à reunião, até segunda-feira. Até segunda-feira. Boa noite.